Na aula anterior, falsos mestres se infiltraram na comunidade cristã, desafiando a mensagem que Paulo havia pregado em toda a região da Galácia durante sua primeira viagem missionária. Paulo enfatizou que a salvação é um ato exclusivo de Deus para a humanidade, concedido através da sua graça, cabendo ao homem receber unicamente por fé, e que os ritos da lei não tinham qualquer influência para a salvação. Esses falsos mestres argumentavam que Paulo não tinha autoridade para pregar essa doutrina, já que ele nunca tinha conhecido pessoalmente Jesus Cristo, assim como não conheceu Pedro, João ou Tiago. Eles questionavam de quem Paulo teria aprendido esse evangelho que ele estava pregando. Alguns afirmavam que Paulo havia sido enviado pelos apóstolos através de uma carta do concílio em Jerusalém. No entanto, Paulo, na sua carta, narra sua própria conversão e concorda que não visitou imediatamente os apóstolos após sua experiência com Cristo, mas passou 3 anos na Arábia quando foi instruído pelo próprio Senhor Jesus por revelação em espírito. Ele então retornou a Damasco e mais tarde foi a Jerusalém, onde permaneceu por 14 dias, durante os quais conheceu Pedro e Tiago. Somente 14 anos depois retornou a Jerusalém, dessa vez acompanhado por Tito, quando ocorreu o concílio de Jerusalém. Durante esse concílio, Tito, sendo grego, foi pressionado a se circuncidar por falsos irmãos que haviam se infiltrado secretamente para minar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Paulo resistiu a essa pressão, afirmando que não cederam nem por um momento, a fim de que a verdade do Evangelho permanecesse inalterada. É desse primeiro concílio em Jerusalém que surge o debate sobre a mensagem de Paulo. Como registrado no final de Atos 15, chegaram ao acordo de que Paulo iria para os gentios enquanto eles continuariam a pregar para os judeus circuncisos. Paulo começa destacando a questão da aparência. Ele menciona aqueles que pareciam ser alguma coisa, referindo-se possivelmente a Tiago, que, embora tenha se tornado uma figura proeminente na igreja de Jerusalém após a ascensão de Jesus, não acreditava nele durante a vida terrena do Senhor. Isso levantava questionamentos entre alguns membros da comunidade, pois Tiago era irmão de Jesus segundo a carne. No entanto, Paulo ressalta que a verdadeira importância não reside na aparência exterior, mas sim na graça e no chamado de Deus. Ao relatar sua experiência em Jerusalém, Paulo destaca que buscou esses líderes da igreja não por aparência ou política, mas porque reconhecia o papel que desempenhavam como colunas da igreja cristã. No entanto, eles nada acrescentaram quanto ao evangelho que Paulo pregava. Ele ressalta que o mesmo Espírito Santo que agiu em Pedro e nos demais apóstolos também agiu nele, confirmando assim a autenticidade e a unidade da mensagem cristã. Paulo prossegue descrevendo seu encontro com Tiago, Pedro e João, reconhecidos como colunas da igreja. Aqui ele faz uma distinção entre os aspectos da mensagem dirigidos aos judeus e aos gentios, ressaltando a importância da comunhão entre esses grupos e a aceitação mútua de um mesmo evangelho. Nessa interação entre Paulo e os líderes da igreja em Jerusalém, como descrito em sua carta, também descrita em Atos 15, no Conselho de Jerusalém, os líderes da igreja chegaram a um entendimento sobre a mensagem central do Evangelho, onde todos concordaram com a essência da mensagem de salvação pela graça mediante a fé, estabelecendo assim uma base sólida para a expansão do Evangelho em todas as nações. Como discípulos de Cristo nos dias de hoje, somos chamados a seguir o exemplo desses primeiros líderes, buscando a unidade na diversidade e mantendo firmemente a verdade essencial do Evangelho, a salvação pela graça através da fé em Jesus Cristo. Mas os líderes cristãos de Jerusalém deram a Paulo e aos demais irmãos um importante conselho: o cuidado com os pobres. Esse conselho não apenas reflete a preocupação com os necessitados, mas também contextualiza a situação difícil que a comunidade cristã em Jerusalém estava enfrentando. Após o martírio de Estevão, o diácono que foi apedrejado até a morte, houve uma intensa perseguição aos cristãos em Jerusalém, levando muitos deles a fugirem e dispersarem-se para outras regiões. Os que permaneceram enfrentaram dificuldades extremas, perdendo suas casas e seus bens, passando a viver na pobreza. Paulo, por sua vez, estava indo pregar em regiões prósperas, como Corinto, Éfeso e a região da Galácia. Diante desse cenário, os líderes da igreja em Jerusalém
lembraram a Paulo e aos outros irmãos sobre a importância de não se esquecerem dos pobres. Essa recomendação não apenas visava mitigar o sofrimento daqueles que estavam passando por dificuldades, mas também trazia a concepção da igreja como uma unidade, um só corpo. Essa orientação é relevante ainda hoje, mesmo em contextos onde não enfrentamos perseguições diretas. É comum que algumas comunidades cristãs prosperem, enquanto outras enfrentam necessidades extremas. Isso nos lembra da importância de não nos esquecermos dos menos favorecidos, pois todos somos parte do mesmo corpo de Cristo. Paulo não desprezou esse conselho. Em Atos, vemos registro de suas viagens específicas para arrecadar doações em Corinto e outras regiões prósperas, com o objetivo de ajudar as igrejas em Jerusalém que estavam passando por dificuldades financeiras. Essa atitude de Paulo nos ensina que a solidariedade e o cuidado com os necessitados devem ser uma prática constante na vida da igreja. Assim como Paulo fez, devemos estar dispostos a contribuir para o bem-estar dos nossos irmãos em Cristo, especialmente daqueles que enfrentam adversidades. Portanto, vamos nos lembrar desse importante princípio e buscar maneiras práticas de apoiar e ajudar os necessitados, mantendo viva a essência do Evangelho através do amor e da solidariedade em ação. Como vimos, Paulo rejeitou a ideia de um evangelho legalista, destacando que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus e não por méritos humanos ou obras da lei. Entretanto, Tiago, em sua epístola, ressalta que as boas obras acompanham a salvação genuína. Não somos salvos por nossas obras, mas sim para as obras. A salvação pela graça gera em nós uma profunda gratidão pelo sacrifício de Cristo na cruz, e essa gratidão nos impulsiona a servir a Deus e também aos outros. Na igreja, nos reunimos com outros gratos a Deus. A igreja deve ser um local de encontro dos agradecidos, pois o céu é para os gratos, aqueles que reconhecem sua condição de pecadores e a salvação oferecida por Cristo. Esses são os verdadeiros herdeiros do reino dos céus. Reafirmamos que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus, recebida pela fé em Jesus Cristo. Não é pelas nossas obras ou méritos próprios que alcançamos a salvação, mas pelo sacrifício perfeito de Cristo em nosso lugar. Por isso, só a Ele toda glória e honra para sempre. Enquanto os incrédulos enfrentarão o juízo eterno, os crentes passarão pelo crivo de Deus para receberem recompensas eternas. No entanto, essas recompensas não são critérios para a salvação, pois esta é unicamente pela graça de Deus recebida pela fé em Cristo. Que possamos viver em gratidão por essa maravilhosa salvação, servindo a Deus com alegria e proclamando o Evangelho da graça a todos os povos. Amém.